Olá, hoje eu estou aqui com o Anilson. Estou com o Anilson. O Anilson ele é psicólogo, né? E também professor. Anilson, bom dia. Bom dia. Anilson, nós estamos aqui no canal Acalme-se. Esse canal surgiu, Anilson, porque eu, Oswaldo, já enfrentei problemas com ansiedade, pânico, né? Já passei por psicólogos, psiquiatra inclusive também, né? E o propósito nosso, Anilson, é tentar ajudar essas pessoas que talvez tenham medo de procurar um profissional. Então, eu quero começar, Anilson, que você fale um pouquinho assim, como é que o psicólogo pode ajudar essas pessoas que lidam com esses problemas de ansiedade, crises de pânico? Olá, tudo bem com vocês? Um abraço. Aqui é o Anilson Buchardi. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre minha formação também, que a maior parte das pessoas tem dificuldade de entender a diferença de psicólogo e psiquiatra também, certo? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, existem algumas diferenças entre eles, certo? O psicólogo em si, ele tem uma formação de faculdade, são 5 anos, e a diferença do psicólogo para o psiquiatra é que o psicólogo não receita remédio. O psicólogo trabalha com terapia. A gente faz a análise e trabalha com esse conteúdo que faz a pessoa sofrer e onde o propósito é a ressignificação. Ou seja, eu tenho algo que me fez sofrer e eu vou trabalhar com essa ressignificação. A minha formação é em psicologia, eu sou pós-graduado em sexualidade e tenho cursos de hipnose, atuo como professor na Unifama desde a primeira turma, atuando quase sempre na cadeira de ensino de psicanálise. A minha abordagem é psicanalítica, tá? Bom, o psicólogo, ele atua nesses problemas mentais, principalmente auxiliando o sujeito no processo de ressignificação. O que é ressignificar? Vou usar como exemplo a pessoa que sofreu um trauma na infância. A pessoa passou fome lá na infância. Quando nós temos, principalmente a psicanálise, ela diz que quando nós passamos por uma dificuldade, a gente cria um esquema. Por exemplo, eu não lembro quando foi que eu coloquei meu dedo pela primeira vez no fogo. Possivelmente eu tinha uns 6 meses, 8 meses, 1 ano de idade. Eu não lembro. Mas eu criei um esquema mental que toda vez que eu chego perto do fogo, eu tiro a minha mão. Então, não é porque eu não lembre de um conteúdo que aquele conteúdo não criou uma forma de se comportar. E é aí que a psicologia, em especial a psicanálise, que é a abordagem que eu sigo, é aí que ela entra, que muitas vezes eu faço um comportamento e eu não sei por que eu faço aquele comportamento. Mas lá no passado teve uma origem. Igual você falou que teve crise de pânico, sim, ansiedade, sim, a depressão, pode estar ligado com um trauma passado. Agora, nem sempre o trauma é passado. Às vezes eu estou passando por um problema que é presente. Vamos supor, uma pessoa que ela é mandada embora do trabalho, ela vai passar por uma angústia muito grande, principalmente se ela tiver filhos, se for casada, tiver dívidas. Essa pessoa passa por uma angústia muito grande que pode desencadear depressão, ansiedade, transtornos diversos. Então, não ficar centrado apenas nessa fala de que, meu problema é lá no passado, meu problema é lá no passado. Não, às vezes o meu problema é no presente. É no presente ali. Às vezes eu estou só com dificuldade de viver o meu presente. Só uma pergunta, Anilson. Eu e minha esposa, né, nós ficamos até muito abalados que esse dia nós fomos no velório de uma moça, né, que aí a minha esposa conversando ali com familiares, e aí elas relataram que ela ficou com depressão logo após a mãe dela falecer. Ela entrou em depressão e depois ela tirou a própria vida. Como que funciona isso? O que é isso, Anilson? Como é que é? Toda vez que nós temos uma perda, e por perda entende-se tudo, tá?
Se você perdeu uma caneta, ou se você perdeu uma pessoa, se você perdeu um emprego, se você perdeu um ônibus, toda a nossa psique vai lidar com um processo de luto. Toda vez que eu tenho uma perda, eu vou ter que fazer um luto. Luto é esse período de sofrimento, de entendimento que a gente vai passar até a elaboração daquela perda, tá? Nós temos que tomar cuidado que existe o luto saudável e o luto doentio patológico, que nós chamamos. O que é um luto saudável? Vamos usar esse exemplo que você trouxe. Perde a mãe. O que é saudável? Chorar, sofrer, sentir saudade, ficar recluso até por uns dias, ficar trancado num quarto, não querer sair para festa, ficar ali quietinho. Isso é normal, então? Isso é normal e é saudável. Entendi. O que não é normal, por exemplo, é você perder a mãe e soltar fogos, certo? Ou ir para uma balada. Sim. Ainda que seja uma pessoa que você odeie, certo? Vocês podem perceber que ainda que seja um inimigo da sociedade, quando ele morre, nós tendemos a fazer um processo de respeito. Então, o que não é normal? É a pessoa fazer festa depois da morte de alguém. Então, esse luto normal, ele é saudável. Só que esse luto normal, ele tem que demorar de 3 a 6 meses. Ele tem uma etapa que a gente entende que a pessoa deve sofrer. Então, tem um prazo. Tem um prazo. Então, quando eu vou atender aqui na clínica, perdi minha mãe, perdi lá alguma coisa, na época da Covid, isso era constante. Aqui na clínica foi um dos períodos que a gente mais trabalhou com luto. Então, o que acontecia? É normal. Você está há quanto tempo sofrendo? Faz 3 meses. Ótimo. O que você não elaborou? A minha mãe era muito significativa para mim, a minha mãe era tudo, e eu estou sentindo saudade. Então nós vamos fazer com que essa pessoa entenda esse processo e ela comece a viver novamente, tá? Aí até 1 ano é normal um sofrimento mais acentuado. Depois de 1 ano, a pessoa já se habituou, ela já passou um aniversário, já passou tudo sem aquela pessoa. O que é o luto patológico? É o desespero. Aí até Freud, um teórico da psicanálise, ele faz a diferença entre luto e melancolia. O luto é essa coisa saudável. A melancolia é essa coisa doente, em que a pessoa não consegue sair. Ela fica doente, ela não consegue se imaginar sem aquela pessoa, ela não consegue enfrentar e normalmente ela pode tirar a vida, pode usar drogas. A gente pode ter que entrar com medicação forte para tirar aquela pessoa daquele luto. Existem casos de luto que a pessoa não se despede do finado, ela fica colocando um prato de comida para o finado. Nossa, ela imagina o finado ali, ela coloca o prato, conversa. Você não quis comer hoje, né? Você comeu um pouquinho. O que está acontecendo? Isso são lutos patológicos. E aí que entra o psicólogo. O psiquiatra vai entrar com a medicação antidepressiva, ansiolítica, antipsicótico, anticonvulsivo, vários tipos de medicação que existe. E o psicólogo vai escutar essa dor, tá? Então existe essa diferença desses dois profissionais, né? Muita diferença. Um entra com a medicação. O psiquiatra também faz terapia. Uhum. Mas, via de regra, o psiquiatra, a maior parte, prefere não fazer terapia. Eles vão entrar com a medicação e devolvem para o psicólogo. E aqui do nosso lado, o psicólogo do mesmo jeito. Estou atendendo uma pessoa, estou percebendo que aquela pessoa não está evoluindo, eu mando a mensagem lá, um encaminhamento, prezado doutor, estou encaminhando o paciente X, que está num processo de luto, tem apresentado sintomas assim. O psiquiatra pega meu encaminhamento, olha e vai medicar aquele paciente de acordo com a classe medicamentosa que ele precisa para evoluir. E o psiquiatra manda de volta para mim. E eu vou acompanhar ali por meses, certo? Estamos percebendo que o paciente está ficando bem, passou 6 meses, normalmente a medicação, com um caso assim mais leve, 6 meses, 1 ano, 2 anos,
aquele paciente começa a ficar bem e nós voltamos ele para o psiquiatra. Doutor, olha, o paciente está bem, ele troca a medicação até que a gente consegue remir o problema, no caso de luto. Depressões, elas podem ser por diversas causas. Tá? Não só isso, né? Depressões são diversas causas. Eu posso desenvolver depressão não tendo problema nenhum. A minha vida pode estar perfeita. A depressão não é uma condição biológica, é uma doença, certo? Então, muitas vezes eu penso assim, a pessoa é deprimida porque aconteceu uma coisa ruim na vida dela. Não. Pode não ter acontecido nada. Então, doutor, essa é exatamente a nossa curiosidade, nós que somos leigos no assunto, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa sorrindo, que aparentemente era feliz, todo mundo tinha aquela pessoa como feliz, de repente surge uma notícia que a pessoa estava com depressão. Ocorre muito com comediantes, tá? Comediantes têm muita depressão. Tem até um transtorno que ele mascara bastante a depressão, que se chama ciclotimia. É um tipo de depressão que se chama ciclotímica. Por que ciclo? O sujeito, quando ele está numa festa, ele é o sujeito mais feliz que existe. Ele conta piada, ri. Aí quando ele vai para casa, ele entra no quarto e começa a chorar, sofrer. A festa, a ação pública, mostra para ele como se fosse a solução do problema. Então ele pensa assim, eu estou deprimido aqui em casa, vai ter uma festa. Eu vou para lá eu vou solucionar o meu, como se fosse um remédio. Aí as pessoas veem aquele sujeito lá na festa e julgam aquele sujeito como ele está lá na festa. Um sujeito legal, contador de piada bacana. E o sujeito pode ser depressivo. E entender aí os teus seguidores, teus telespectadores, e a gente espera que essa mensagem sempre encontre alguém que possa estar sofrendo. Nós precisamos entender que nem sempre depressão é problema psicológico. Certo? Às vezes a pessoa está deprimida porque ela está trabalhando demais, porque ela está estressada. Tá? Não é que ela é problemática, a depressão é uma doença que tem a ver com neurotransmissores, ela é química. Tá? A recaptação de neurotransmissores. Então, tirar essa ideia de que eu estou com depressão, eu sou um problemático psicológico. Eu sou ansioso, eu sou um problemático psicológico. Não, muitas vezes não. Falando nisso, doutor, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes têm a dificuldade de procurar ajuda. Sim. Tem até vergonha. Ou se convencer de que ela precisa de ajuda, né? Como Sim. É que a gente... Que conselho o senhor daria? O que o senhor poderia falar para essas pessoas que às vezes tem esse problema, essa dificuldade, às vezes acha que não precisa? Quando ainda a saúde mental, de forma geral, ela ainda enfrenta muito preconceito porque acho que remete à loucura, certo? Quem frequenta psiquiatra, psicólogo é louco, tá? Quando eu comecei a atender aqui há 9, 10 anos atrás, tinha pessoas que pegavam um bloquinho assim e vinham aqui para ser atendidos. Para subir as escadas, alguém pensando que ele vinha me cobrar, fazer um orçamento, alguma coisa desse tipo. Porque tinha vergonha de vir para se tratar. Hoje não. Hoje Guarantã, região, isso veio muito através do trabalho que a gente desenvolveu. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar numa mídia, eu falo, que nem você me convidou, eu estou falando aqui, vai atingir quantas pessoas for necessário, televisão, rádio. A gente sempre está falando para desmistificar, para tirar essa imagem de quem procura psicólogo é louco. As faculdades aqui de Guarantã contribuíram muito. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que estão fazendo terapia. Tá? Nos grandes centros, a terapia é praticamente obrigatória para você conseguir encarar. Então, eu sempre coloco para o paciente, para a sociedade, que existe diferença entre uma pessoa que tem um problema psicológico e uma pessoa que tem um transtorno chamado aí da loucura. Tá? Então, nós temos graus. Eu posso ter um problema psicológico porque
a minha mãe morreu, ou então porque eu perdi o emprego, ou porque eu tive que trocar de cidade, ou porque ocorreu uma separação, ou porque um filho foi embora, um filho se casou. Então, eu posso desenvolver problemas psicológicos de N formas. Eu posso ter um problema psicológico, psiquiátrico, que é como uma esquizofrenia, que pode até me incapacitar de viver em sociedade. Mas a dimensão entre um e o outro que a gente tem que entender. Hoje não se tem mais tanto preconceito. Ainda nas cidades mais de interior, ainda se tem muito esse preconceito. Ah, o cara usa remédio para cabeça, certo? Doril é para cabeça. Tô com dor de cabeça, eu uso um Doril, é remédio para cabeça, certo? Então, a classe medicamentosa dos psicotrópicos, ela tem muito preconceito. Mas eu acho assim, sabe, que né? tem melhorado muito. Melhorou bastante, né? Melhorou muito. Ô, Anilson, umas considerações finais para essas pessoas que nos ouvem. Alguns talvez estão enfrentando por problemas de ansiedade. Que conselhos você daria para tentar prevenir, né, ou amenizar esses impactos de percas? Você falou sobre trabalho também, as pessoas às vezes podem desenvolver no trabalho. O que poderia amenizar tudo isso, esses impactos? Conceito de realidade. O que mais faz com que as pessoas tenham problemas psicológicos é a negação da realidade. Quando eu nego a realidade, eu começo a ter problema. Por exemplo, a minha mãe morreu. Qual que é a realidade? Eu não tenho mais a minha mãe presente. E eu estou falando eu pessoalmente, minha mãe morreu. Então, eu posso sentir saudade, eu posso sentir vontade de vê-la, eu posso sentir vontade de comer a comida que ela fazia, mas eu tenho que ter um senso de realidade de que a minha mãe morreu. Quando eu nego essa realidade, eu começo a ter problema. Quando ocorre uma separação, certo? Um divórcio, a pessoa que nega aquela realidade, vamos imaginar ali que ocorreu um divórcio e uma das pessoas gosta ainda do outro, ficou filhos e tal. Quando eu nego aquela realidade, eu não quero aceitar aquela realidade, eu começo a ter problemas. Perfeito? Ah, eu não consegui passar na faculdade que eu queria, ou eu não tenho o emprego que eu queria, ou eu não tenho o carro que eu queria. E eu começo a negar essa realidade. Eu sou um psicólogo que trabalho muito sempre com o meu paciente, dizendo que realidade é algo que tem que ser encarado, tem que ser vivido. E outra palavrinha, que além da realidade que eu gosto muito de trabalhar, é o se. Se eu tivesse vivido com aquela pessoa, se eu tivesse feito tal curso, mas você não fez. Se a minha mãe não tivesse morrido, mas ela morreu. Então, essa realidade do se, esse se é gerador de angústia, o se eu não tenho. Eu tenho a possibilidade. Você está descontente com o seu trabalho, está descontente com o salário que você está ganhando? Estou. Então, qual que é a tua realidade? Eu estou descontente com o salário que eu estou ganhando. O que você pode fazer para melhorar? Se eu estudar, eu vou ganhar mais. Mas você vai estudar ou você vai ficar no si? Então, essa tomada de decisão, e nem sempre o depressivo consegue tomar essa decisão. Por isso que muitas vezes quem está nos ouvindo, o depressivo, você vai tentar falar para ele ver a realidade, sair desse si, ele não consegue. Por isso que o depressivo, muitas vezes, ele tem que ser ajudado, a família tem que pegar, levar aquele depressivo para o tratamento, usar medicação, passar por um psicólogo. Então, nós não podemos simplesmente olhar para o depressivo e falar, vai para a realidade, vamos lá. Às vezes ele precisa de ajuda, tá? Porque existe também a dificuldade da família não entender isso, né? Sim. Ainda se tem como preguiça, sem vergonha, que não quer. Depressão é doença, tá, gente? E precisa ser tratada. Muito bem. Pessoal, eu conversei hoje com o Anilson, que é psicólogo, é professor, né? Há quantos anos mesmo? Que eu dou aula, acho que faz uns... Eu dei aula há muito tempo, né? Mas agora na faculdade faz, eu acho que 7, 8 anos. 7, 8 anos. Já temos várias turmas formadas aqui na Unifama, né? Já tem alunos formados? Sim, trabalhando, né? E alegria. Eu sou um grande admirador dos psicólogos, né? Já fui ajudado, né? Tanto por psicólogo como psiquiatra, né? Na minha recuperação, né? De crise de ansiedade, de pânico. Então, assim, e o nosso objetivo aqui, Anilson, né?
é que essas pessoas que ouviram você possam de alguma forma ser esclarecidas. Sim. E o seu endereço aqui fica na onde, Anilson? Caso essa pessoa queira te procurar. A gente está aqui em Guarantã do Norte, na Avenida Jatobá, 999, é o segundo piso. A referência é em frente à banca de revistas do Polaco. É bem no centrão de Guarantã mesmo. A gente está à disposição. Se alguém precisar, a gente sempre está à disposição. Tá, então, ok? Você aí que é de Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Cachoeira da Serra, que é onde a gente vai chegar esse vídeo, lá em Moraes de Almeida, né, aqui em Guarantã do Norte. Então, caso você precise, não tenha dúvida, o profissional está aqui para ajudar, né, Nilson? Como você mesmo falou, né? Sem preconceito algum, já diminuiu bastante isso, mas tem pessoas que às vezes enfrentam algumas dificuldades, né? Então, rompa com essa dificuldade e procure ajuda. Procure ajuda. Suas considerações finais, Anilson? Não fique sofrendo, tem solução, a gente sempre pode melhorar a qualidade de vida. Muito bem, fique com Deus e até o nosso próximo Acalme-se.